Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Nay, aqui do canal. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre organização, do caderno de leituras de estudos de inglês. Este aqui é o meu, eu comprei numa papelaria local e foi muito bacana, que eu gostei bastante, eu vi lá na prateleira e eu gostei porque vem com os nomes dos estados e cidades americanos, eu gostei bastante. E o que acontece é o seguinte, pessoal, bem, eu estou aí nesse processo de aprendizado de inglês, eu não sei o inglês fluente ainda, eu me considero uma A1 ainda, mas eu estou neste processo, então, de adquirir, conhecer, querer aprender mesmo a língua nativa, a língua inglesa, né, dos americanos mesmo, dos Estados Unidos. E nessa vontade, então, de querer estudar, de querer aprender, então, a língua, eu comprei este caderninho para fazer a organização aqui, então, dos estudos. E aqui será apenas mesmo as coisas básicas que eu preciso aprender. Então, se eu precisar fazer algo à parte, às vezes eu imprimo ou eu anoto alguma coisinha à parte, eu ainda não precisei fazer nada à parte, tá tudo aqui. E o que acontece é o seguinte: hoje existem muitas vozes falando sobre o inglês, seja na internet, às vezes você conhece pessoas que falam sobre o inglês, e eu já fiz curso de inglês, eu já tive pessoas me orientando, no ensino médio eu tive, não foi muito forte o inglês, mas depois eu fiz algumas aulas numa escola, mas não foi muito legal, porque o método utilizado não serviu para mim, então eu me senti muito perdida, e era tudo online, era naquela época da pandemia, então eu decidi cancelar, fazer o cancelamento do curso, e aí eu deixei stand-by o desejo de aprender inglês, e aí depois eu retornei novamente com esse desejo, e aí então eu estou fazendo um cronograma, né? Na verdade eu já fiz o cronograma baseado nos meus próprios interesses de inglês. Então eu sei que eu preciso estar aprendendo então gramática, eu preciso aprender as pronúncias, né, que a gente tem lá, a escrita, a fala, a leitura, o ouvir. Então eu sei que eu preciso então aprender essas 4 bases então de qualquer língua, mas então embasado nessas 4 habilidades que a gente precisa ter, pelo menos uma delas bastante afloradas para a gente conseguir então aprender a língua, então eu fiz baseado no meu conhecimento, naquilo que eu desejo aprender. Então eu desejo aprender para ler muitos livros, que eu gosto bastante, e o que eu percebo é que a gente perde muitas coisas então no momento da tradução, e isso várias pessoas já falam, pessoas mesmo que são, às vezes, as pessoas que leem mesmo em inglês, então falam pra gente. E eu vejo realmente que às vezes a gente pode perder muita coisa, saber da boca das outras pessoas uma notícia aí que tá no auge, ou saber que aquela pessoa, aquela personalidade falou. Então eu acho isso muito bacana da gente mesmo ir ao pote e a gente mesmo experimentar, porque eu pegar um livro e falar pra você do que se trata aquele livro é muito bacana, mas agora você mesmo ir lá e pegar o livro, experimentar, ler, ver com seus próprios olhos, acredito que é totalmente diferente. E aí, então, eu quero isso, então, para minha vida literária, e não apenas para a vida literária, porque o inglês hoje está em todos os lugares, a gente precisa do inglês, seja no trabalho, às vezes o computador lá dá um ban assim, aparece tudo em inglês, às vezes você fica lá no Enter sem saber o que você está fazendo. E aí a gente precisa, às vezes tem o outdoor, as pessoas colocam nome em inglês nas empresas, e por aí vai, às vezes blusas. Então eu sinto na necessidade pessoal de estudar o inglês. E aí, baseado então nos meus próprios interesses, eu montei um cronograma para mim. Um cronograma não, eu montei aqueles assuntos que eu acredito serem indispensáveis. Então, na linha de raciocínio que eu estava falando com vocês, que hoje existem muitas vozes falando sobre inglês, ensinando inglês, e isso é muito bom, porque com certeza encontra pessoas que serão ajudadas, mas eu ainda não encontrei a forma que eu aprendesse. Então, a forma mesmo que eu aprendo é a forma em que eu me aplico mesmo, e eu acredito que o inglês não seria
diferente. Então aqui eu estou sendo mesmo aí uma autodidata. E aí eu elenquei muitos pontos e que são importantes e que mesmo assim às vezes eu não vejo, por exemplo, no curso que eu estava fazendo, eu não vi isso em nenhum momento. Talvez eu aprenderia em outro módulo, mas eu teria que aprender isso, mas antes eu teria que ser fluente para aprender, então não faz sentido, é como se aquela escola estivesse me enrolando, não queria entregar mesmo ouro, vamos dizer assim, entregar o conhecimento para que eu pudesse então passar das fases, e aquilo foi me constrangendo bastante, foi me frustrando na área estudantil de inglês. E então eu vou mostrar para vocês todo o meu caderninho. Ele é bem simplesinho, apesar de eu achar ele muito sofisticado. Então aqui tem essas negocinhos, tá? Ele é quase uma mão aí. Então eu carrego ele na minha bolsa, levo ele para todos os lugares. E aí aqui, só pra ficar bonitinho, coloquei aqui o English. E aí, Class of English. Classe de inglês. Aqui eu coloquei o meu nome, até meu nome de casado já. Eu coloquei aqui os objetivos, então, por que eu queria aprender o inglês, né? As pessoas falam, coloca os objetivos, às vezes falam pra gente fazer aquele apanhado, né? Por que a gente quer alguma coisa, que aí a gente vai correr atrás mais eficazmente, atrás daquilo que a gente deseja. E aí, então, eu coloquei que eu desejo, então, para fazer melhores leituras, para ajudar a minha família em momentos que a gente vai precisar, às vezes, ler uma bula de remédio que não tem a tradução para o português, de ajudá-los em momentos em que eles vão precisar, ajudar até mesmo, né, as pessoas em geral que a gente conhece, que às vezes precisam, então, de uma amiga, de um momento lá que precisa de uma tradução, então, em inglês. E também de serviço, né, que isso tem relação de serviço através, então, do inglês, que eu acredito que a gente não pode reter apenas para nós mesmos o conhecimento que a gente tem. Acho que a gente deve, então, fluir isso para outras pessoas. E aí eu coloquei, então, aqui os objetivos e eu desejo, então, fazer isso. E aqui, então, eu coloquei alguns sites em que eu possa, então, buscar um pouco mais de confiança no inglês ou buscar um aprofundamento. Então aqui eu coloquei a BBC Learn English, Learn Listening no Spotify, Rádio Garden e professor William Rossi. Eu gostei bastante então dessas quatro áreas de ensino aí que estou gostando bastante. E aí eu coloquei aqui, ó, nível A1. O que aprender? Então eu fui na internet, eu pesquisei, vim aqui no YouTube, fiz aqui uma pesquisa bem rápida. O que é preciso aprender então no nível básico, né? Ali no A1 ou A2. Então, do A1 ao A2 a gente tem uma certa diferença, apesar de ser básico, de aprendizado. Então a gente tem o A, o nível A, o nível B, o nível C. Nível A o básico, o B o intermediário, né? O C já é o mais avançado, onde a gente consegue ler o David Copperfield ou Jane Austen muito bem tranquilo, muito bem, obrigado. E o nível A1, eu verifiquei aqui alguns livros para poder fazer a leitura, depois eu vou mostrar para vocês então. Mas fique comigo até no final, porque eu vou mostrar direitinho aqui o livro para vocês, depois eu vou tirar aqui da câmera e vou colocar só o livro. Eu coloquei várias coisas, e aí, aqui do outro lado eu coloquei um book club, que eu tenho muita vontade de fazer leituras mesmo em inglês, em formato de clube. Eu acho isso o máximo. E às vezes eu coloco um post-itinho aqui para marcar um ponto muito importante. E então eu vou mostrar para vocês, através do caderno, como é que eu fiz aqui tudo direitinho. E vale ressaltar, então, que eu estou ainda nesse processo de conhecimento da língua inglesa, da cultura da língua inglesa e também da cultura dos próprios americanos, que eu acredito que você vai aprender uma língua, você também precisa aprender sobre as pessoas que vivem naquele local. E aí, então, tem ainda algumas partes aqui que eu preciso aprender, que eu preciso, então, me dedicar para que eu possa me tornar aí uma fluente, ou pelo menos passar aí do nível do A1. E aí aqui então tem o meu caderno, os meus objetivos com inglês, e aí nível A1.
o que aprender. E então eu elenquei coisas que eu desejo aprender, tá, pessoal? Então aqui é algo que eu mesma fiz, tá certo? Então, nomes de estabelecimentos, de edifícios, de profissões, de roupas, o alfabeto, número, horas, cores, formas geométricas, planetas, partes do corpo, profissões e por aí vai. Eu coloquei aqui também, né, sobre a gramática, que é muito importante no ensino do inglês, né, do aprendizado. E aqui, então, tem a gramática, né? Pronomes, advérbios, adjetivos, pessoais, possessivos, neutros, conjugações que a gente também precisa, o verbo to be, tempo presente, passado e futuro em inglês, tempos verbais, nominais, paronômios e por aí vai, né? São muitos aspectos, inclusive, que eu coloquei aqui sobre a gramática, que é preciso, então, fazer aí esse aprendizado. E eu coloquei também a cultura inglesa, né? Então, eu acredito que a língua é muito importante, mas você também precisa entender sobre como que funciona a cultura inglesa, né? E eu coloquei, né, quais foram os presidentes, conhecer todos os americanos, os estados americanos e suas capitais e como cada estado é abreviado, conhecer a capital dos Estados Unidos, como que é feita então a música, ou qual que é a música dominante lá nos Estados Unidos. Então, tudo aqui eu coloquei aqui as minhas dúvidas, tá, pessoal? Então, aqui são as minhas aspirações que eu coloquei aqui, as minhas dúvidas, o que eu acho que é extremamente importante para mim saber, por exemplo, quando eu for pegar um livro para ler, ou quando eu for nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante para mim saber disso. E aqui eu coloquei também construção de frases, veja que eu coloquei por último, que eu acredito que todos os outros são mais importantes, que vai dar a base, então, para eu conseguir, então, dar o prosseguimento. E aí, ó, quem sou, onde eu moro, do que gosto, e por aí vai. E aqui eu coloquei o Book Club. E aí, cultura estadunidense, a colonização dos Estados Unidos e como foi descoberto. E aqui, então, eu descobri algo muito interessante, que os Estados Unidos, então, foi colonizado pelos Pilgrim Fathers, né, os pais peregrinos, chamados aí os puritanos. Eu achei muito interessante saber disso, e as coisinhas interessantes eu vou sublinhando. E um detalhe, vocês podem ter percebido, então, aqui atrás, que esses que eu já fiz, então, o sinalzinho, né, de tudo certo, é porque, então, eu já estudei, eu já dei uma verificada. E aí, coisas, então, interessantes que eu não quero esquecer, então, eu coloco aqui no post-itinho, tá certo? É post-itinho mesmo, normal, não tem nada demais esse post-it. Então, os puritanos viram perseguidos da Inglaterra para a parte norte dos Estados Unidos. Eu coloquei, né, a independência dos Estados Unidos, e aí os Pilgrim Fathers e Founding Fathers, né, que foram os pais fundadores aí dos Estados Unidos, presidentes dos Estados Unidos, coloquei cada um, tá, pessoal? Estados dos Estados Unidos. Eu coloquei cada estado dos Estados Unidos e também a sua capital, né, do estado. Festas ou datas comemorativas, e a gente tem, então, uma que é muito importante, que os estadunidenses gostam bastante, que, então, é a comemoração do Dia Ação de Graças, e tem tudo a ver com a colonização dos Estados Unidos. E aqui a gente tem a bandeira estadunidense, que eu achei muito interessante saber a respeito disso, que então na batalha pela independência os Estados Unidos não tinham então algo que simbolizasse eles. E aí então uma costureira foi e fez então a bandeira dos Estados Unidos. E olha só que interessante, as cores, o branco significa pureza, o vermelho coragem, o azul justiça. As listras da bandeira dos Estados Unidos refere-se às 3 colônias antigas americanas que formaram, então, os Estados Unidos. São 13 listas que compõem. Então, na bandeira, são 13 listas que eram, então, as 13 colônias que inicialmente, então,
formaram os Estados Unidos. E as estrelas representam os 50 estados da Federação dos Estados Unidos. E dando prosseguimento, então, à moeda americana, eu soube aí sobre o dólar. Coloquei curiosidades sobre o dólar. Culinária dos Estados Unidos, o que é que eles mais gostam? O clima dos Estados Unidos. Os nomes, aqui já nos nomes, então coloquei o alfabeto e como que cada um então é pronunciado. Os números, e aqui nos números eu não queria aprender apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu queria aprender as frações, como falar o número de telefone em inglês, falar um endereço, uma data de nascimento, e tudo aqui então eu coloquei. E aqui então eu aprendi que os números, então, são divididos em 3 grupos. Então, de 1 a 12, grupo 1, 20 a 100, grupo 2, 3 a 19, 101 a 999, são grupos diferentes, porque a terminação, então, fica diferente. E eu gosto de colocar esses lembretinhos para não esquecer, que assim eu sempre, quando eu passar, eu não me esqueça, né? E aí, vírgulas na matemática, aqui no Brasil a gente coloca pontinho, nos Estados Unidos a vírgula. E aí, olha só que interessante, os números ordinais, como que eles são escritos, então? Aquele primeiro, segundo, terceiro, então, first, second, 30, 40, 50, por aí vai. E aqui eu deixei alguns espaços brancos, porque eu gosto de colocar atividades, para que então eu consiga desenvolver aqui o meu aprendizado. Eu coloquei decimais em inglês, frações em inglês, porcentagens em inglês. Então, ó, 5%, 10%. Então, isso tudo eu quis também aprender. Unidades de medida, né, que as unidades de medida dos Estados Unidos é mesaures. As datas em inglês. Então, aí, ó, coloquei dia, mês, dia e ano, né, que nos Estados Unidos, então, é diferente. Eu coloquei, então, que aqui a gente pode falar nos Estados Unidos 2 formas, então, de falar a data em inglês. Então, por exemplo, 2023, a gente pode falar 2023, ou 20 and 23, né, que também dá 2023. E aí, a gente tem aqui uma regrinha antes de Cristo para falar e depois de Cristo, então, as datas, disse, né? E aqui a gente tem como escrever endereços em inglês, como perguntar e responder onde eu moro. What is your address? Qual o seu endereço? Eu acho muito bacana essa forma, então, de aprendizado. E lá nos Estados Unidos, a gente coloca, então, um número, a avenida ou a rua, né? O número da sua casa ou do seu apartamento, a cidade onde você mora, o estado, o CEP, né? Que seria, então, o CEP do estado e o país, então, que você mora, né? Que no caso seria lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o número, a avenida, o logradouro, né, que então seria aí a casa, a cidade, estado, caixa postal e país. Preços em inglês, esse eu não queria deixar então de aprender. E então aqui eu finalizei então nos preços em inglês. E você pega o caderno que você tiver na sua casa. Eu tenho até alguns cadernos aqui em casa, não sei se aqui vai aparecer. Eu tenho alguns cadernos que eu escrevia, que eu tinha um que eu ganhei no ensino médio e que eu fazia. Tem até esse livro aqui de inglês, mas eu fazia nos cadernos comuns mesmo, tá? Esse daqui eu só comprei, mas que eu achei bonitinho, tava barato.
e porque cabe dentro da minha bolsa, mas você estuda com aquilo que você tem, com a disponibilidade que você tem e, claro, sempre fazendo o melhor esforço possível, se essa, no momento, é a sua prioridade. E o que acontece também, eu até anotei aqui no meu caderninho, que eu achei ele muito fofo, muito bonito, mas eu anotei, caderno bonito, qualquer um pode ter. Agora, compromisso mesmo em querer aprender, não somente para ter um caderno espetacularmente lindo journal, eu acredito que todos podem ter. Então, é dedicação e compromisso e andar mesmo, colocar a carroça para andar, para que obtenha, então, o resultado mais desejado. Então, como vocês podem ver aí, tem muita coisa ainda que eu preciso aprender e deixo claro aqui para vocês, então, que esse plano aí de estudos foi eu mesma que montei, então foi aleatório mesmo e segundo o desejo aqui que eu queria aprender dos Estados Unidos ou da língua inglesa. E aí, a gramática, pessoal, eu comprei um livro sobre a gramática, também comprei uns 2 livrinhos para treinar o inglês, eu ainda não terminei de lê-los, é uma coleção de poemas dos Estados Unidos, são 101 poemas dos Estados Unidos, e o outro é um livrinho da The Beautiful Cassandra, da Jane Austen, mas então eu não terminei de lê-los. E o que acontece também é o seguinte, então eu acredito que quando você não consegue aprender por meio então das pessoas, se você ainda deseja aprender uma nova língua, claro, é difícil, acredito que para todos no início, mas se você quer aprender uma nova língua, é preciso que haja então dedicação. E aí, então eu tô aqui com o meu caderno, sigo adiante para fazer então aí esse estudo. Não tô me cobrando muito, eu estou fazendo o mesmo necessário para que eu possa então entender. E aí aquilo de sempre, né, que eu acredito que vocês já ouviram aí em outro local, para ensinar a falar sobre o inglês, a respeito então de introduzir o inglês na vida mesmo, no decorrer do tempo, no dia a dia, que eu acredito então que o aprendizado do inglês será uma consequência. Então a gente tem aí você pode baixar mesmo aplicativos que te ensinam a falar inglês e também sobre livros, né, em aplicativo que tem livros em inglês de vários, então, starts, né, de várias, onde você estiver, do seu nível. Então, eu acredito que é persistência e não desistir, né? Tem pessoas que falam que o inglês é mais fácil de aprender do que o português. E a gente sente uma certa dificuldade porque é uma língua nova, mas português a gente já aprendeu, então fica muito mais fácil, né? E então, acredito que é isso mesmo que eu tinha aí para falar com vocês sobre o meu caderno então de organização e de estudos de inglês. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha. Se você gosta de estudos, leitura, inglês, conta aqui embaixo pra mim qual que é a sua dica aqui pra mim, já que eu tô aí aprendendo ainda o inglês. E eu acredito que a gente tem muito ainda pra conquistar, porque o inglês ajuda a gente demais em muitos aspectos. E eu acredito que a gente deve saber inglês não para se envaidecer, para falar que sabe, mas para servir a outra pessoa, né? Porque quando a gente sabe e a outra não, a gente tem a oportunidade de ajudá-la com alguma coisa que ela não sabe. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado com alguma coisa. Mas qualquer coisa, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou gostar de ler de vocês, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo.